algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Olá, amigos da TV Mundo Maior. Jair Bolsonaro, candidato à presidência pelo PSL, levou uma facada durante um ato de campanha. O fato aconteceu no dia 6 de setembro, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele foi operado e passa bem. Mas o que podemos comentar sobre este assunto, sobre a ótica da doutrina espírita? André, do ponto de vista espiritual, o que nós podemos comentar sobre este fato? Acho que mais do que comentar é a gente raciocinar o que está em formação coletiva na pátria brasileira com todos os acontecimentos que se deram. Vamos retornar até a última eleição, ano de 2014. Nós tivemos uma morte, que foi o Sr. Eduardo Campos, que morreu em plena campanha presidencial. Na sequência, a candidata que conseguiu a reeleição passa a experimentar um clima de grande belicosidade de oposição que acabou redundando com o impeachment de seu pleito, né, do seu exercício presidencial. Assume um presidente sem apoio popular, passa por duas tentativas de removê-lo da função. Nós temos o caso do Joesley, né, e aquele grampo que se deu no Planalto. Nós temos as sucessivas prisões que se deram, e aí a gente não pode falar que é da esquerda ou da direita, porque foi desde a extrema esquerda até a extrema direita, membros de praticamente, pelo menos os partidos mais expressivos, indo em cana, né? E agora entramos em um clima eleitoral de alta belicosidade e de oposição. Então, nos parece que nós estamos sendo reiteradamente convocados pela alta espiritualidade a refletirmos o momento que estamos passando e o porquê desse momento. E eu esqueci de citar que uma semana, menos até, da facada no candidato Jair Bolsonaro, nós tivemos um incêndio no museu no Rio de Janeiro. Então, está aberta a ferida da nação, mostrando que nós estamos divididos, né? Estamos polarizados e altamente belicosos uns para com o pensamento dos outros, né? As redes sociais pululam aqui e ali, impropérios, xingamentos. Aliás, neste post aqui abaixo, certamente nós seremos acusados. Aliás, eu já fui acusado de ser tanto da extrema esquerda quanto da extrema direita. Será que não seria o momento de, ao invés de acusarmos aqueles que pensam diferente de nós, que tivéssemos condições de beber dessas criaturas o conhecimento que cada uma dessas criaturas e ideologias tem, para que de forma coletiva conseguíssemos encontrar o melhor cenário para o nosso país? Quando nós nos colocamos na posição de uns contra os outros, não há vencedores. Porque quem ganha não consegue governar porque os perdedores não permitem e vice-versa. Então está no momento, de fato, em que de forma coletiva nós precisávamos sentar à mesa e, no campo das ideias, dialogar. Enquanto nós não tivermos condições de estabelecer esse diálogo fraterno, nós seremos visitados aqui e ali por esses acontecimentos extremamente agressivos e perigosos, inclusive para a nossa democracia, que nos parece solidificada, mas por tantos solavancos ao longo desses anos, nós corremos o risco de perdê-la. É melhor que nos debrucemos pacificamente em resolver os nossos dilemas. Na sua opinião, por que o candidato Jair Bolsonaro atinge extremos?
sendo idolatrado por muitos e odiado também por muitas pessoas. Essa questão da idolatria, eu tenho para mim que se trata de uma das piores coisas que tem no pensamento humano do século XXI. E lamentavelmente, os religiosos são bastante responsáveis em fomentar essa idolatria por crerem que existiram pessoas santas e que sabiam tudo acerca daquilo que nos compete fazer na sociedade. E todas as vezes que nós nos debruçamos, né, tem um ditado que diz assim: se você é muito fã de uma pessoa, não conheça essa pessoa, porque você vai, inevitavelmente, você vai se chatear, né, ao conhecer essa pessoa. Né? E isso é uma verdade. Todas as criaturas, no campo da filosofia, no campo da ciência ou no campo da religião, elas têm parte das respostas. Elas não são dotadas de todas as respostas. Todas as vezes que nós elegemos pessoas como pessoas perfeitas e que têm todas as respostas para os sofrimentos coletivos, nós estamos sendo bastante injustos, inclusive com essas pessoas. Se nós formos estudar a vida dos grandes da Terra, inclusive dos grandes pacifistas, nós veremos erros em suas biografias. Nós veremos que Martin Luther King cometeu erros, que Mandela cometeu erros, que Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, Allan Kardec, enfim, todos eles são seres que trouxeram conhecimento para nós, mas não são dotados de toda a verdade. E quando nós nos alicerçamos com um indivíduo ou com uma ideologia, entendemos que este indivíduo, essa ideologia, é a única capaz de resolver os nossos problemas, nós desconsideramos quem pensa diferente. E desconsiderar quem pensa diferente é de uma estupidez, porque em verdade, ainda que no campo da política nós tenhamos o nosso pensamento mais afinado ou com a esquerda ou com a direita, mas em verdade a esquerda não tem todas as soluções, assim como a direita também não tem todas as soluções. Então seria bastante importante que nós tivéssemos condições de beber de cada uma dessas ideologias e políticos aquilo que de fato eles podem contribuir para a construção de uma sociedade mais plena e igualitária. Não será a direita que fará esse trabalho, nem tampouco será a esquerda, mas o conjunto da sociedade, olhando para os problemas da coletividade e nos debruçando em resolver esses problemas sempre pensando na coletividade. Né? Abrir mão de um pensamento simplista de que um pensamento resolve tudo. Tem uma frase que eu gosto bastante: a pior coisa que tem é resposta simples para problemas complexos. Né? E o Brasil vive um momento de alta complexidade. Não tenhamos ilusões de que uma ou outra pessoa tem a solução para os nossos problemas. A solução para os nossos problemas quem tem é Jesus, quando nos convida a amarmos uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas. Né? Esse é o grande convite que nos é feito. André, retomando um pouquinho esse comentário que você fez anteriormente sobre o cenário político, é possível que falanges espirituais estejam atuando no nosso cenário político? Os espíritos estão atuando na sociedade o tempo inteiro, na sociedade terrena. Nós sabemos que há entre 7 bilhões e meio, mais ou menos, de indivíduos encarnados, e alguns estudiosos dizem que o número de espíritos pode ser 3, 4 vezes maior do que isso. Então, a imensidão de espíritos que se encontram no orbe terreno é maior do que aqueles espíritos encarnados. E nós estamos todos mais ou menos plugados psiquicamente. Aqui nós temos uma antena transmissora e receptora. E na mesma faixa de sintonia que nós vibramos, nós recebemos. Né? E assim como nós estamos preocupados com o nosso futuro político, os espíritos também estão preocupados com o futuro político e também se arvoram, assim como nós nos arvoramos de entender que temos a resposta perfeita, quem é o melhor candidato, qual é a melhor ideologia, eles também acham isso. Então nos chama a atenção o rapaz que foi o agressor do Jair Bolsonaro. Né? Ele dizia que falava com Deus. Né? Agora, Deus vai pedir para que eu vá esfaquear uma outra criatura? Né? Então, logo de cara, nós já vemos que muito provavelmente há aí a entrada de uma figura espiritual por trás. Ou talvez
de uma falange espiritual por trás, né? Em uma das passagens do Evangelho, né, Jesus se dirige ao jovem endemoniado e quando pergunta quem ali estava, ele fala, meu nome é Legião, né? Deixando bastante claro que no caso em questão, existia um grupo de espíritos que estavam atentando contra o psiquismo daquele jovem. No caso em questão, nós também estamos sendo visitados por legiões que tramam, e tramam o quê? Tramam a nossa derrocada, tramam que esse país não vá adiante, tramam para impor também a sua visão de mundo, né? Então, espíritos mais afinados com a esquerda tramam para que a esquerda permaneça no poder. Espíritos mais afinados com a direita, a mesma coisa. Agora, e espíritos que tramam a pacificação da sociedade? Será que eles pedirão que nós venhamos até a nossa rede social escrevendo toda a ordem de agressão a quem pensa diferente de nós? O cenário político do Brasil está passando por um teste de fogo para a sua democracia. E é bom que nós todos estejamos atentos nessa história de uns contra os outros, inevitavelmente todos perdem, e alguns perdem bastante. Você veja, no caso em questão, nós corremos o risco de ver alçado de mudanças no cenário político a partir da agressão em curso, porque as pessoas se sensibilizam, enfim, e alterando o direito democrático das criaturas raciocinarem e escolherem aquilo que é melhor para a pátria. Ou seja, ao invés de irmos numa movimentação de manada em cima daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vemos, daquilo que estão falando e tomar nossa decisão, é bem melhor que nós nos debrucemos de forma racional a buscar as respostas daquelas criaturas que tenham melhores condições de nos levar aos próximos 4 anos, né? E cabe uma questão também para a nossa análise. Houve uma autorização para que essa agressão se desse, né? Porque em O Livro dos Espíritos, nos atributos da divindade, Kardec nos diz, Deus é onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom, né? E onipotente. Então, se é onisciente, ele tem a ciência de tudo, né? Onipresente, ele está presente em tudo. O agressor tem um mentor. O agressor, ao longo dos dias, ele foi arquitetando psiquicamente a agressão que se daria. O seu mentor sabia da agressão que se daria. Certamente, ele passou para os mentores dos outros envolvidos, olha, nós temos um risco muito grande que no dia tal situação se der, porque o meu pupilo está totalmente desequilibrado, eu não consigo acessá-lo para acalmá-lo e provavelmente nós teremos um grande problema em curso. E houve uma autorização para que tal se desse. Por que essa autorização foi dada, né? Nós não estamos chegando aqui à conclusão, mas pensemos. Graças a Deus, foi uma faca. Tivesse sido um revólver, que é o que luta, né, não estou aqui entrando no mérito se o Bolsonaro é o melhor, ou se a direita, ou se a esquerda. Não é essa a questão. Nós estamos raciocinando. Se fosse um revólver, será que o nosso irmão Jair Bolsonaro estaria encarnado num momento como esse? Será que, armando a população, nós teremos resolvidos os nossos problemas? Nos parece que o que nós precisamos nesse momento é de amor e não de arma. E qual reflexão podemos fazer com base nesse atentado que aconteceu com o candidato Jair Bolsonaro? Que nós possamos vibrar uns para com os outros, né? Ao invés de vir aqui embaixo nos comentários e atacar quem é da direita ou quem é da esquerda, que aqueles que têm um pensamento mais voltado à direita possa pensar um pouco nos seus irmãos de caminhada que têm um pensamento mais voltado à esquerda e vibre em paz para essas criaturas. E o outro lado a mesma coisa, né? Que uns possam vibrar pelos outros, que nós possamos vibrar paz e equilíbrio ao nosso irmão Jair Bolsonaro, que nós possamos vibrar paz e equilíbrio ao rapaz que é o agressor, que deve passar ao longo dos próximos anos um período muito difícil de sua vida, e é justo que assim seja, porque a justiça tem que ser feita. Que nós possamos vibrar por cada um dos candidatos que estão envolvidos no pleito
da presidência, do Senado, da Câmara dos Deputados federais e estaduais, governadores, porque nós não estamos brincando, nem estamos guerreando. Nós estamos às vésperas de escolher aqueles nossos irmãos e irmãs que terão a difícil incumbência de reconduzir o nosso país a tempos melhores, de mais crescimento e de mais justiça social. No campo da guerra, no campo da belicosidade, nós não teremos resolvido os nossos problemas. Que possamos, de fato, nos desarmarmos um pouquinho mais e pensarmos de forma coletiva e não individual. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E nós queremos saber a sua opinião sobre o que foi comentado aqui hoje. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!